Internacional fez proposta para um volante argentino que atua no San Lorenzo. Nesse vídeo eu quero te contar quem é Elian Irala, jogador de 20 anos que atua como um primeiro volante na Argentina, que está na mira do Internacional e pode custar até 5 milhões de dólares. Mas, além disso, eu quero te falar também sobre outras informações, porque hoje o Inter fez a última atividade no CT Parque Gigante. Quero te trazer algumas informações sobre isso e quero te falar também sobre Wanderson e o Palmeiras e a negociação que já teve um caso finalizado. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Deixa também nos comentários a tua opinião sobre tudo que eu falar nesse vídeo, em especial sobre esse volante argentino. Mesmo tu não conhecendo ele, o que tu acha dessa contratação? Tu acha que faria sentido para o Internacional neste momento? E quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o Internacional, e eu quero começar aqui falando primeiro sobre o time que o técnico Roger Machado deve mandar a campo para o jogo contra o Brasil de Pelotas, que acontece amanhã às 8 horas da noite. Lembrando o Inter que vai fazer um time visando o Clássico Grenal do próximo sábado. Neste momento só temos um jogador pendurado, que é o Bruno Henrique, e é o único jogador que tem um certo risco de ficar de fora deste Grenal. E a gente também tem um outro fator, que é o desgaste físico. Porque o técnico Roger Machado, nos últimos jogos, colocou sempre uma equipe máxima. Sempre o time que ele considera o titular e o que deve ir a campo para o Grenal. Para esta partida contra o Brasil, como ela é muito próxima do jogo contra o Grêmio, o Inter vai ter basicamente somente a quinta e a sexta para recuperar os jogadores e não vai ter tempo de treinar essa equipe para o jogo contra o Grêmio. A tendência nesse momento é de um misto quente, de alguns jogadores titulares, como por exemplo o Antony, o Vitor Gabriel, o Thiago Maia, daqui a pouco, o próprio Wesley ou Wanderson, Borré, jogadores que estão sem desgaste físico, enquanto outros que estão mais desgastados, como o Fernando, Alexandre Bernabé e Alan Patrick, podem acabar sendo poupados. Mas o que o Inter não vai fazer é colocar uma equipe totalmente reserva contra o Brasil de Pelotas. Até porque o Inter está encarando este Campeonato Gaúcho basicamente como um campeonato onde todos os jogos são iguais, e nesta primeira fase é muito importante o Inter pontuar. E até se o Inter vencer já o Brasil de Pelotas, basicamente o Inter já vai estar quase que garantido na semifinal do Gauchão, né, na próxima fase no caso. Então é importante também, neste momento, o Internacional acabar passando pelo Brasil e vencendo, já que é uma equipe que a gente considera muito limitada, que tem muitos jogadores que a gente sequer conhece, até aqueles jogadores que são mais estilo Campeonato Gaúcho. Eles tiveram, né, muitas novas contratações, muitos jogadores que a gente inclusive não conhece muito aqui no cenário regional, e é uma equipe muito limitada neste momento, mas é um time que certamente vai trazer, né, a campo para o jogo no Beira-Rio, né, um time muito resguardado, um time que vai jogar com 3 volantes, um time que vai jogar atrás da linha na bola, e um time onde o Inter vai ter que fazer a mesma coisa que faz nos últimos jogos, ter que furar bloqueios. É isso que o Inter vai ter que fazer e obviamente vai acabar encontrando uma certa dificuldade. Agora, uma outra situação que eu quero te falar, e aí já tem a ver com janela de transferências, é de falar sobre a questão do Wanderson com o Palmeiras, porque hoje a gente basicamente teve um desfecho sobre essa negociação. Basicamente o Internacional não vai vender o Wanderson, e não porque o Palmeiras não queria, porque o Palmeiras queria. A grande situação é que os dois clubes acabaram não conseguindo chegar a um acordo. E aí eu quero te explicar, inclusive, alguns detalhes dessa situação. O Inter queria duas coisas do Palmeiras para liberar o Wanderson em definitivo. O primeiro, que o Palmeiras perdoasse a dívida em relação ao Bruno Tabata de 2 milhões de dólares. Isso o Palmeiras topou fazer. A segunda situação era o Palmeiras pagar cerca de 1,5 milhão de euros ao Internacional, que é da dívida que o Inter deve ao Krasnodar da Rússia. E em relação também ao Wanderson, para quem não sabe, o Inter deve 1,5 milhão de euros do Krasnodar em relação ao Wanderson da compra ainda de 2022.
Então, basicamente, seria uma negociação que giraria para o Palmeiras em torno de 3,5 milhões de euros para, né, houver essa quitação e, a partir disso, o Inter liberar o Wanderson para o Palmeiras. E, além disso tudo, obviamente, o Palmeiras também teria que pagar um salário superior ao Wanderson, mas aí seria uma negociação maior ao atleta, inclusive o Palmeiras já teria topado também essa situação. O grande X da questão é que a negociação acabou não avançando, o Palmeiras não queria pagar esse 1,5 milhão de euros a mais, e, além disso, o Rony, que era um jogador que estava indo para o Qatar, a negociação acabou não avançando mais. E com isso é um jogador que vai ficar no Palmeiras, pelo menos por enquanto. E com isso acabou não abrindo esse espaço na folha salarial para o Abel Ferreira ter o Wanderson, pelo menos nesse momento. Vale ressaltar que o jogador tem contrato somente até o final dessa temporada e na metade do ano ele já pode estar um pré-contrato com qualquer clube e acabar sendo um jogador que deixaria o Internacional de maneira gratuita, e é algo que o Inter não quer fazer. Por isso que o Inter quer se desfazer do jogador nesta janela de transferências para não tê-lo que perder de graça no futuro. Agora, uma outra situação que eu quero te trazer é exatamente sobre esse volante que está na mira do Internacional. Inicialmente, a informação foi trazida pela imprensa argentina e confirmada por nós aqui da Rádio Inferno, que é a informação sobre o Elian Rala, jogador de 20 anos do San Lorenzo da Argentina. Ele tem 60 jogos na carreira com gol e 2 assistências. É um primeiro volante de 1,76 m de altura. Jogador destro, que é um atleta, inclusive, que vem se destacando muito pelo São Lourenço, e a grande venda que eles podem fazer nos próximos meses. O Sevilha da Espanha e um clube também dos Emirados Árabes já fizeram proposta para contratar esse jogador. E as duas propostas foram recusadas pelo São Lourenço, que pede algo em torno de 5 milhões de dólares pelos 80% que o tem interesse. Neste momento, para o Inter tirar esse jogador de lá, o Inter teria que pagar no mínimo isso. 5 milhões de dólares. A gente está falando com um dólar quase 6, né, 30 milhões de reais para o Inter tirar desse jogador. Se tu lembra de um pouquinho tempo atrás, o Inter já tinha cotado esse nome. Inclusive é um nome que aparece novamente na pauta do Internacional. O Inter já tinha sondado esse jogador e agora ele volta a ser tentado pela direção do Internacional. É um nome do CAPA, do Centro de Análise e Prospecção de Atletas do Inter, que entende que o Inter precisa de um volante. Isso é verdade, com a venda do Rômulo para o Tigres, o Inter acabou ficando sem uma reposição. E esse atleta poderia ser uma possibilidade de contratação e uma possibilidade, inclusive, de acabar tendo, né, uma projeção futura, tendo somente ainda 20 anos. Em termos de característica, a principal característica que me falaram na Argentina é que ele é um jogador muito intenso, um jogador que marca muito forte e que está em todos os lados do campo. E trazendo em termos de comparação aqui num cenário um pouco mais regional, ele é um jogador que se assemelha muito ao Vila Sante, jogador do Grêmio, e só para trazer de características para ti, é isso. É um primeiro volante que não é tão alto, que não é tão forte fisicamente, mas que marca muito, que é muito intenso, que é o famoso operário, né? O jogador que faz o trabalho sujo. Esse é o Elian Rala, mas a gente tem que levar em consideração que é um jogador muito caro. É um jogador que, se o Inter for comprar, é 5, 6 milhões de dólares. E o Inter tem outras prioridades, como a lateral direita e a zaga, que é uma prioridade muito grande do Internacional nesse momento. Mas é um nome que está na pauta do Inter. E, segundo informações, inclusive, da Argentina, o Inter já formalizou uma primeira proposta para contratar esse jogador. A gente não sabe os valores dessa proposta, mas o Inter já fez proposta para contratar esse argentino de 20 anos, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Volto logo mais com essas informações. Valeu, falou e fui!